campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, os nossos irmãos que nos acompanham nas reflexões diárias, neste canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos ler o capítulo de número 61 do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, por Emmanuel. E o título é Doenças Escolhidas. E esta questão foi então também debatida numa reunião pública, comentada nesta reunião pública de 4 de setembro de 1959, em cima da questão do Livro dos Espíritos, de número 259. E que nos diz assim: convictos de que o Espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino. É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Não precisamos lembrar neste capítulo as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas, interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza,
engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades. Fantasmas que nos esterilizam as forças e, pouco a pouco, nos corroem a existência. Guardemo-nos, assim, contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo, em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo por fim o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. É uma reflexão profunda em cima daquilo que fazemos, daquilo que sentimos e principalmente daquilo que estamos pensando. O nosso pensamento vibra e encontra outros pensamentos que vibram na mesma altura, nas mesmas condições. E vamos atrair para perto de nós companhias, então, que estão sintonizadas conosco através destas vibrações que exalamos. Nós temos algumas questões antes de reencarnar que nós vamos acertar junto aos nossos mentores e aos espíritos, amigos. Através de um planejamento reencarnatório, nós vamos pedir algumas provas, nós vamos implorar por outras tantas provas e principalmente expiações. Mas a maneira como vamos reagir diante destas escolhas e destes acertos que fizemos todos nós antes de reencarnar, aí estará o nosso livre-arbítrio. Vamos cuidar muito, porque realmente a vida não é tarefa fácil e nós vamos, por momentos, ficar preocupados, inquietos, aborrecidos. Mas vamos reagir contra isto, porque já sabemos que não são sentimentos nobres, não são sentimentos elevados. Vamos tentar, com toda a nossa boa vontade, com toda a nossa força, reagirmos contra pensamentos que podem nos desviar do caminho do bem. E aqui a lição tem uma frase que é a fórmula assertiva para que tenhamos passos firmes em direção a Jesus e principalmente em direção da nossa evolução moral e espiritual, que diz assim, sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Continuemos nesta caminhada do bem, meus irmãos. Tenhamos força, coragem e ânimo. Jesus está sempre conosco.
Vamos refletir um pouco sobre isto no dia de hoje. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site